Um querido chamado Jean foi no meu Instagram esses dias e me falou sobre uma trend que tava rolando, supostamente no Twitter, no antigo X, em que algumas pessoas mostravam quantos filmes foram assistidos no ano, descrevendo quantos foram assistidos em cada mês e coisa desse tipo. É uma trend que com alguma frequência retorna não só no Twitter, como em outras redes. Nessa trend, diz ele, que começaram a irritar alguns perfis que mais assistiam filmes. Papo de perfis com quase 100 filmes logados por mês, segundo o nosso querido Jean aqui. Que acabou, por consequência, lá no Twitter, gerando toda uma discussão sobre como esse usuário está encarando um filme, né? Se o filme está sendo assistido por vontade própria ou está sendo motivado pelos status do perfil do Letterboxd. E aí veio a discussão sobre tudo isso, né? Sobre o que significa o Letterboxd para cinefilia e o que significa o Letterboxd como ferramenta de uma determinada comunidade, de um determinado grupo. Esse é um assunto que eu resolvi trazer pra cá porque, enfim, é um assunto quente, mas que de alguma maneira retorna. Tem alguns assuntos que eu falo com alguma frequência pra vocês aqui que, de alguma maneira, a gente se sente como ouroboros, sabe? Como se estivesse mordendo o próprio rabo. E é essa expressão mesmo. Como se a gente estivesse o tempo inteiro retornando ao mesmo assunto num eterno retorno do mesmo. E a gente fala mais uma vez porque acaba sendo importante, de alguma maneira, discutir sobre esses assuntos, às vezes de maneiras distintas. Eu resolvi, dessa vez, discutir essa questão do Letterboxd sob uma perspectiva da comunidade. O que significa comunidade, né? E o que significa comunidade para quem é cinéfilo, de fato. Tentando traçar do que é o consumo de arte e de cinema, evidentemente, também ao longo do tempo, né? E como a cinefilia, evidentemente, se comporta nesse tempo, nesse histórico, nesse espaço. E por que eu digo isso? Porque, evidentemente, e já é o lugar comum a gente discutir esse assunto sob uma perspectiva onde tudo na nossa vida tem se transformado em performance. Eu sei que você já conhece o Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. São mais de 65 aulas disponíveis no curso. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia e tudo relacionado à produção cinematográfica. Além de, claro, uma aula nova todos os meses no curso. É literalmente uma plataforma de aulas de cinema com preço super acessível, por apenas R$ 39,90 por mês no plano anual. Mas eu quero te trazer uma novidade. Lá no Introdução ao Cinema, a gente se empenhou nos últimos meses para fazer um módulo sobre as mortes do cinema. E caso você queira ter acesso exclusivamente a essas 10 aulas sobre as mortes do cinema, agora você pode comprar exclusivamente esse módulo aqui na descrição, com acesso vitalício. Agora é só escolher. Ou você assina o Introdução ao Cinema com mais 65 aulas disponíveis, ou você faz parte das mortes do cinema. Vamos pro vídeo. Uma lógica um tanto performática do que significa o consumo de arte na contemporaneidade, mas não só com relação à arte, mas também a nossa experiência com a vida, né? Sobre a nossa experiência com os nossos hábitos, nossos costumes, com as nossas experiências pessoais, com o nosso trabalho, onde a gente precisa dar algum valor de performance, alguma gamificação, se for usar um outro termo, para dar algum significado maior, meritocrático, digamos assim, para aquilo que a gente está experienciando. Isso, de alguma maneira, já é amplamente discutido, e a gente aqui no canal já falou algumas vezes sobre isso, sobre como o Letterboxd, de alguma maneira, é uma ferramenta de um determinado grupo, uma ferramenta de uma determinada comunidade. De alguma maneira, como toda ferramenta, ela é meio para uma determinada finalidade. Só que finalidade é essa que a gente precisa discutir aqui? Se a gente tá pensando numa sociedade como a nossa, onde esse ímpeto meritocrático e performático nos destina a compreender a obra de arte como número, o que significa o Letterboxd enquanto meio dessa finalidade? Esse é um assunto que volta e meia vem, volta e meia retorna, mas eu acredito que a gente possa levar a discussão para um outro caminho. Justamente entender em que estágio estamos dessa cinefilia, e mais do que isso, em que estágio estamos dessa sociedade que nos impõe um consumo de arte como tal. Lá na Introdução ao Cinema, eu fiz uma sequência de aulas com a galera sobre as mortes do cinema, são 10 aulas só sobre o assunto, em que eu vou traçando a história do cinema a partir do surgimento de determinadas tecnologias que matam, e aqui por matar a gente tá falando por trazer uma determinada revolução pro cinema, mas que matam o modo de se fazer e de se pensar e de se compreender cinema antes pro surgimento de algo novo.
que não necessariamente é melhor, que não necessariamente se compreende uma evolução, mas um novo paradigma técnico que pressupõe, por consequência do surgimento de uma nova ferramenta, uma nova finalidade. E, por consequência, traz novos consumidores, novos espectadores e novas práticas para a indústria. E nessas 10 aulas, eu demonstro para vocês que mesmo antes do cinema, mas quando no surgimento do cinema também, o desenvolvimento dessa técnica, dessa tecnologia, tende a ir na direção de um processo de individualização da experiência. E veja só, isso não sou eu que estou dizendo, a gente pode perceber isso em outros autores como o próprio Walter Benjamin, que está escrevendo sobre isso lá na década de 30, e quando ele está escrevendo, ele não está escrevendo só sobre cinema. Ele está falando sobre literatura, ele está falando sobre outras experiências artísticas também, quando ele vai falar sobre o narrador, quando ele vai falar sobre a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnicas e outros textos. Mas também Adorno discute um tanto sobre esse assunto quando ele vai falar sobre a ideia do Ulisses de Adorno e essa ideia do herói moderno. A gente pode discutir já sobre isso e como isso que isso se interliga com a ideia do Letterboxd, tá? A grande questão aqui é que quando o Benjamin fala sobre a questão da aura, ou seja, dessas obras de arte que carregam uma determinada aura no passado e que, portanto, estão inseridas sobre um contexto histórico pretérito à era da reprodutibilidade técnica, são essas artes que carregam consigo se confirma na sua exclusividade. Ou seja, na forma como determinado sujeito, indivíduo, precisa ter disposto ao seu olhar aquela obra de arte. Só que aquela obra de arte ela não está disposta a todos. Ele precisa destinar a esse objeto. Caminhar em direção a esse objeto. Cultuar esse objeto. Portanto, essa ideia de culto fazia sentido num determinado contexto pretérito à obra de arte da era da sua reprodutibilidade técnica. É lembrar que lá atrás, no teatro grego, a gente pensava a obra de arte como um espaço de cultuamento, de fato. Cultuamento aos deuses, de fato. E aí, é muito importante que vocês leiam, por exemplo, Mito e Realidade, do Mircea Eliade. É um texto interessante para discutir mitologia, mitos, rituais, e como a obra de arte, de alguma maneira, faz parte desses rituais em algum momento na história. Mas que em algum momento na história também, sobretudo a se pensar o desenvolvimento dessas tecnologias, dessas ferramentas mais especificamente, esse cultuamento vai se perdendo à medida em que a arte deixa de ser um objeto de cultuamento e passa a ser um objeto de espetáculo. Mas que, ao longo da história, à medida em que se desenvolve essas ferramentas, cada vez mais essas mesmas ferramentas nos retiram desses espaços de cultuamento coletivo, portanto, para espaços de individualismo. Benjamin, ele explicita essa característica como algo explicitamente próprio da modernidade e, portanto, também do capitalismo industrial, visto que o surgimento da prensa e, posteriormente, da língua vernacular, da popularização da língua vernacular, das ideias iluministas, do capitalismo industrial, por exemplo, como um dos modos hegemônicos de se consumir a arte, a literatura, e a literatura já era, por si, uma individualização da experiência, você retira da coletividade a experiência e joga para a individualidade, mas que, conforme se desenvolve a modernidade e a modernidade tardia, isso vai se extremando cada vez mais. E aí, por modernidade tardia, a gente está falando justamente o excesso dessas experiências tornando cada vez mais excessivas. O que eu quero dizer com isso tudo? Há autores que hoje discutem, para além da modernidade tardia, a ideia de individualismo tardio, onde essas experiências vão se tornando cada vez mais individuais. Vamos traçar essa questão no cinema, pra gente chegar no Letterboxd, tá? O cinema surge como uma arte do espetáculo, de um espetáculo coletivo. Pelo menos, na verdade, assim, a gente pode pensar primeiro o cinema surgindo como uma experiência individual, um cinetoscópio, né? Ou seja, é aquela caixinha onde você bota um olhinho e ali é um espetáculo para um olhar. Um espetáculo criado para um sujeito só. O espetáculo voyeur, o espetáculo criado para um. Só que conforme o cinema se desenvolve e se torna indústria,
ele passa a ser criado para uma experiência coletiva. A sala do cinema, que logo abandona os espaços de variedade, os vaudevilles, em direção aos Nickelodeons, depois às grandes salas de cinema, que pareciam com anfiteatros, e logo depois aos majors, né? Os grandes majors de mercado nos cinemas de shopping. Ou seja, a experiência coletiva se inicia e logo vai se individualizando ao longo da história. Veja aqui. Em determinado momento surge a televisão. E a televisão retira do cinema a exclusividade com relação ao consumo de arte, jogando a experiência com o audiovisual para dentro da casa das pessoas, tanto individualizando, levando para dentro da casa das pessoas, fazendo com que essas pessoas não mais precisem se deslocar pela cidade para consumir arte. Posteriormente surge o gravador de vídeo, o VHS, o DVD, a pirataria, que é uma consequência direta do capitalismo. E a gente já discutiu sobre pirataria em outros momentos aqui no nosso canal e a gente pode falar um pouco sobre isso depois. Mas percebe que existe um processo de individualização da experiência que nos desloca cada vez mais para dentro dos sujeitos. E aí a grande questão aqui que fica, o grande paradoxo, digamos assim, do que fica aqui, é a gente pensar que somos sujeitos sociais, mas que cada vez mais nos individualizamos, mas que, porém, buscamos cada vez mais também viver em comunidade. Curioso isso, né? É curioso perceber como a nossa modernidade tardia, explode a cada minuto, a cada semana, uma nova comunidade. É muito comum que produtores de conteúdo como eu se comuniquem com aqueles que nos escutam como a nossa comunidade. O que significa essa comunidade, né? É muito comum que a cada um dos nossos hábitos, dos nossos costumes, surja algum tipo de sentimento em comunidade. Por que isso tudo? É claro que uma resposta fácil para isso tudo é a gente dizer que a necessidade de se sentir pertencente em grupo, ela acaba sendo importante para sujeitos sociais como somos. Porém, contraditoriamente, esse mesmo capitalismo tardio que a gente vinha mencionando, ele provoca um sentimento de individualismo profundo. Onde, na verdade, aquele sujeito que se desloca da comunidade é o vencedor. Aquele que consegue se destacar da comunidade vence. Meritocracia, gente. A meritocracia, o conceito de meritocracia é basicamente esse. Aquele que consegue performar melhor e se destacar dos outros, da sua comunidade, é melhor, é vitorioso. Ao mesmo tempo, porém, para que você possa se destacar dos demais, você precisa ser parte dos demais. Saca o que eu tô falando? A grande contradição que envolve isso tudo. Quando a gente fala de cinefilia, de alguma maneira a gente tá falando sobre isso. De alguma maneira a gente tá falando de uma determinada comunidade a qual determinadas pessoas fazem parte para se sentir bem em determinado grupo. Que carregam os mesmos sentimentos, que carregam os mesmos sentidos, que cultuam os mesmos filmes ou filmes parecidos, e praticam hábitos semelhantes também, ou que são supostamente semelhantes. Só que a ideia de comunidade ela é muito interessante porque ela carrega linguisticamente uma semântica muito parecida com algumas poucas palavras. Por exemplo, educação, cultura. Quando vocês ouvem a palavra educação e cultura, arte, e até mesmo cinema em alguma medida, a gente quase que automaticamente atribui a elas um valor de algo positivo, de qualidade. Na comunidade cinéfila é muito comum que a gente fale, isso aqui é cinema. O que é isso? Que isso aqui é cinema? É algo que é qualidade, né? Educação é a mesma coisa. Se algum político falar por mais educação, quem vai falar por menos educação? Ninguém vai falar por menos educação. Mas o que é por mais educação? Então já se atribui um valor de qualidade à educação. Mas que educação a gente tá falando? Tá, sabe? A Alemanha nazista se investia em educação. Na Alemanha nazista se investia em arte. E muito. Só que a arte também é um sinônimo de qualidade. E comunidade, de alguma maneira, também é uma palavra que, de alguma forma, se atribui um sentimento de qualidade. Diferente de outras palavras que, de forma positiva e necessária, já em sua enunciação, explicita um conflito. Há um sentimento de que a palavra comunidade em si pressupõe algo positivo, sobretudo se a gente for pensar numa era digital, como a nossa, né? Ou seja,
É importante que cada criador de conteúdo crie sua própria comunidade, e a comunidade é algo positivo, é algo interessante, bom de se fazer parte, mas nem sempre. Porque existem alguns pressupostos para que você possa fazer parte de uma determinada comunidade, entende? Existem alguns pressupostos para que isso possa ser real, para que isso possa ser possível. Eu já indiquei para vocês algumas vezes esse texto aqui do Benedict Anderson, Comunidades Imaginadas. E nesse texto aqui, o Benedict Anderson, ele tá evidentemente discutindo sobre formações de estados nacionais. E ao discutir sobre estados nacionais, discutir o que é essa imaginação sobre uma determinada comunidade. Ou seja, que toda comunidade é uma imaginação do que ela pode ser, do que ela verdadeiramente é. Ser alemão é uma imaginação. Ser brasileiro é uma imaginação. Ser francês é uma imaginação. Ser cinéfilo é uma imaginação. É claro que o Benedict Anderson aqui não tá nem discutindo sobre... Tá discutindo sobre Estado-nação, não tá discutindo sobre cinefilia. Mas aí a gente pode trazer o Raymond Williams, que vai discutir sobre uma perspectiva da comunidade de fato. A gente pode trazer o Bauman, que vai discutir sobre comunidade de fato, enfim. E essa imaginação da comunidade, ela pressupõe uma ideia de que, para que se faça pertencente de algo, é necessário que você negue o outro, aquele que tá de fora. E aí a gente começa a discutir algumas coisas muito interessantes sobre os tempos atuais, sobre como existem inúmeras comunidades, ao mesmo tempo em que a gente não se sente pertencente a nada. Existem inúmeros coletivos da igreja, do trabalho, do produtor de conteúdo que a gente gosta, do time que eu torço. São inúmeros coletivos que eu faço parte para se sentir pertencente a determinados grupos, mas nada se conecta de alguma maneira e nada de fato se forma em um coletivo, uma comunidade real. Tudo é fragmentado, tudo são bolhas, porque essas comunidades cada vez mais se atomizam pela ideia de que há algo de fora. E não pode ser. E como isso se dá? Na ideia de que é falsa a perspectiva de que uma comunidade é algo necessariamente positivo. Também na formação dessas comunidades se institui uma ideia de meritocracia, de performance individualizante, cada vez mais. Onde é preciso, para que eu não seja o outro, eu prove que eu posso ser parte daquilo. Então, fazer parte de uma comunidade, apesar da comunidade ter um sentimento qualitativo, digamos assim, também tem seus custos dentro de uma sociedade meritocrática. E que custos são esses? Quando a gente fala sobre essa questão do Letterboxd que vem surgindo nos últimos tempos. Quer dizer, já tem algum tempo que a gente discute sobre esse mesmo assunto, né? Ora, já não importa o filme que eu tô assistindo. Eu preciso performar que eu faço parte do grupo. Já não importa a experiência que eu tenho com determinado conceito, determinado filme, com determinada obra, com determinado livro. O que importa é eu performar quanto eu faço parte daquele grupo, daquela comunidade. Veja só, a gente, como tá no meio cinéfilo, na bolha cinéfila, na comunidade cinéfila, a gente costuma acreditar que isso é parte da cinefilia. E a cinefilia é um grande problema, um grande câncer nisso tudo. E assim, a gente sabe que a cinefilia não é lá flor que se cheire. Mas, galera, tá em tudo que é lado. Você vai ver o mesmo tipo de reclamação na comunidade da igreja. Você vai ver o mesmo tipo de reclamação na comunidade dos booktubers. Você vai ver esse mesmo tipo de reclamação em todo lugar. Porque tudo precisa ser performado, tudo precisa ser meritocrático. Pra quê? Pra que você possa se destacar do grupo. Você precisa fazer parte do grupo pra se destacar dele. Então, como que se destaca do grupo? Ora, assistindo mais filmes. E é assim, onde é que entra o Letterboxd nisso? Bom, o Letterboxd é uma ferramenta de um determinado grupo. E, evidentemente, como se faz parte de uma corporação que hoje está sendo, inclusive, especulado que será vendida para grupos ainda maiores, etc. É claro que essa corporação deseja ampliar a sua base de consumidores para além do que é dito como cinefilia. Só que essa cinefilia tem um sentimento de pertencimento dessa ferramenta. Como se essa ferramenta, de alguma maneira, fosse parte do pertencimento de um determinado grupo. E ali se insere a marca dessa performance. A marca de atribuição de valor moral do uso de determinado grupo. Dos indivíduos desse grupo. E que, para que cada uma dessas individualidades possa se sentir como mais do que os outros que fazem parte dessa comunidade, é preciso que esses indivíduos superem o outro. E aí, não importa
o filme que eu assisti. Importa quantos filmes eu assisti do Clint Eastwood. E, aliás, vale mencionar o Clint aqui justamente pela seu anúncio recente de aposentadoria, né? Deixa o velho descansar, gente. Pelo amor de Deus. Aliás, o seu último filme, O Jurado número 2, é muito interessante porque tem um personagem que ele acaba sendo usado em determinado momento como testemunho ocular do que aconteceu. Só que ele não viu exatamente o que aconteceu, mas ele precisa ver o que aconteceu. Porque ele precisa ser ouvido. Olha só o que é interessante. E para se sentir podendo ser ouvido, ele precisa sentir fazer parte de um determinado acontecimento. É muito do que significa fazer parte de uma comunidade, o qual pessoas idosas, marginalizadas, não se sentem, por exemplo. Então, de alguma maneira, é lugar comum a gente discutir o Letterboxd como esse espaço de ansiedade. Já há algum tempo aqui no canal eu discuto com vocês sobre o conceito de consumo ansioso, espectador ansioso. Que é esse espectador que já não se importa com aquilo que está assistindo porque ele está se importando com o que vai ser o próximo. Essa projeção no próximo filme estimula que esse espectador deixe de prestar atenção naquilo que ele está vendo agora, em razão daquilo que vem em seguida. É a ideia dos hiperestímulos que condicionam essa experiência. E que a gente já tem discutido por alguns dias aqui no canal, inclusive, né? O Letterboxd acaba sendo uma ferramenta desse espectador ansioso em determinado momento. Que para alguns pode ter sido uma ferramenta de valor de uso interessante. Para muitos foi um estímulo para começar na cinefilia, a consumir determinados produtores de conteúdo, a conhecer determinados filmes, mas que em determinado momento também foi uma ferramenta, porque faz parte dessa modernidade tardia, faz parte desse desenvolvimento tecnológico e das ferramentas de uso dessa modernidade tardia que ele estava discutindo lá no início, estímulo ao individualismo. Então é preciso, para que eu me destaque do grupo, que eu tenha 3.001 filmes logados, porque o meu amigo tem 3.000. E só aí eu posso ser verdadeiramente parte da comunidade. Ser parte da comunidade me gera conexão, mesmo que falsa, mas ela tem seus custos. Para você fazer parte, você tem que realizar determinados ritos, determinados rituais. Rituais de... Como é que é o nome que se dá? Ritual de entrada. Ritual de... Quando você vai fazer parte de uma seita, tá ligado? Tá ligado, como se vocês fizessem parte de uma seita. Quem aí faz parte de uma seita? Que não seja cinefilia. Iniciação, muito obrigado. Ritual de iniciação. Curtiram o vídeo?